dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, levando as nossas mensagens, as nossas reflexões dos evangelhos diários. Nós estamos percorrendo um caminho quaresmal, um caminho de preparação para a Páscoa. É um caminho de iniciação à nossa vida, de fortalecimento da nossa fé, de conversão, de mudanças de pensamentos, de atitudes, para nos aproximarmos cada vez mais a Jesus Cristo, a seus gestos, as suas atitudes, ao bem que Ele fez. Estamos iniciando hoje, nesta segunda-feira, dia 11 de março, a quarta semana desse tempo quaresmal, esse tempo privilegiado, para que bem possamos celebrar, percorrer esse nosso itinerário de conversão. Hoje, segunda-feira, dia 11, então nós vamos refletir, vamos meditar a partir do Evangelho de João, o capítulo 4, versículos de 43 até 54. Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho, que estava morrendo. E Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O filho do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. E então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Veja, meus caros irmãos, um belíssimo trecho do Evangelho que mostra a fé, o crer na palavra de Jesus. O evangelista João, quando ele narra a cura à distância do filho do funcionário real, quer apresentar para nós Jesus como palavra de vida. Essa é a centralidade desse trecho. A palavra de Jesus é um sinal extraordinário e o prodígio que nos oferece. Quem acolhe a palavra e acredita nesta palavra, vê como que se romperem os horizontes inesperados. Ele experimenta sinais, experimenta milagres. Então, permanecer na palavra, guardando essa palavra no coração e cumprindo-a, mesmo que seja preciso caminhar na escuridão, apenas iluminado por ela, significa participar da obra, na obra divina da nova criação, santificação e transformação do mundo. Veja, o que faz Jesus? Jesus ele pede ao funcionário real a fé na sua palavra. O que diz? Ele vai, que o teu filho está vivo. O homem acreditou e o filho ficou curado. Acreditou na palavra de Jesus, acreditou em Jesus porque Jesus é a palavra de Deus feita carne. Ele acreditou e partiu, obediente e confiante, e alcançou a vida para o seu filho. Então, acreditar e obedecer, acolher a palavra e colocar essa palavra em prática é questão de vida ou de morte. O homem aflito, ele teve a força de crer na palavra de Jesus, que nada fez especial,
apenas falou. Ele não insistiu para que Jesus mudasse os seus planos e fizesse o que ele pedia. Acreditou e partiu confiando na verdade da palavra de Jesus. Quantas vezes também nós, cada um de nós, nos vemos na situação de ter que acreditar na palavra sem vermos ou antes de vermos qualquer sinal? Nós rezamos, somos iluminados, mas tudo parece permanecer imutável. É o momento, então, sim, como funcionário real, de nós progredirmos na fé, que não é uma simples verificação, mas é acreditar na palavra e naquele que a pronuncia. Se soubermos caminhar na fé, mesmo na noite escura, difícil, dos sofrimentos, das provações, a palavra ela será como uma lâmpada para os nossos passos. Seguindo o nosso itinerário desta quarta semana da Quaresma, na terça-feira, dia 12 de março, vamos rezar, vamos meditar dos nossos corações com o Evangelho de João, o capítulo 5, de 1 até 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, os coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que ali entrasse, depois de borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." E no mesmo instante o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão e se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que está curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior." E então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Percebamos, meus caros irmãos e irmãs, que Jesus ele passa por entre os doentes, deficientes, que se acumulam à volta da piscina junto à Porta das Ovelhas em Jerusalém. E ali ele dá uma especial atenção ao homem que está ali, paralítico, sofrendo, enfim, da paralisia há 38 anos. E faz-lhe uma pergunta aparentemente óbvia: "Queres ficar curado?" Quem que não deseja estar curado, com sua plena saúde física, espiritual restabelecida? Mas a pergunta e a ordem que se segue são suficientes para que este homem, que talvez já nada esperava da vida, se reanime, se erga, volte a agarrar na vida com coragem e até vai dar testemunho de Cristo para aquelas pessoas que teimavam em permanecer paralisados na interpretação literal da lei. Enquanto o paralítico quis ser curado, os adversários de Jesus não quiseram deixar-se curar da sua cegueira e rigidez, passando uma aberta hostilidade. Percebamos mais uma vez aqui a importância de crer na palavra de Jesus. Assim como ouvimos no Evangelho da segunda-feira, hoje, na terça-feira, ao curar o paralítico, novamente ele crê na palavra de Jesus.
como ele, penso que muitos dos nossos irmãos e irmãs jazem hoje impotentes nas margens da esperança. Se encontram desiludidos de tudo, inclusive, por que não dizer até da própria religião, e que por isso se encontram incapazes de mergulharem na vida. São esses homens e mulheres do nosso tempo, com essas realidades, que Cristo vem procurar onde quer que eles se encontrem, paralisados pelos sofrimentos, pelos seus erros, pelas circunstâncias da vida. E também a cada um deles, Jesus pergunta: você quer ficar curado? Parece uma pergunta desnecessária, assim como eu comentei há pouco. Mas Jesus sabe que é a resposta pessoal que renova e que faz sentir a cada um a dignidade humana, a sua liberdade e responsabilidade. Então, perante a resposta do paralítico, Jesus diz para ele simplesmente: você quer ficar curado? Então, levanta, toma a tua cama, anda. O poder da palavra de Jesus, ela dispensa os ritualismos ou o uso de águas medicinais. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus rompe cadeias. A palavra de Deus tem o poder libertador. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 13 de março, nós vamos continuar esse nosso caminho quaresmal, refletindo, meditando a partir do Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 17 até 30. Jesus respondeu aos judeus: o meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. E então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. E tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai, que os enviou. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, aos judeus que estão perseguindo Jesus, porque ele fez essa cura que ouvimos no Evangelho da terça-feira, que ele cura o paralítico em dia de sábado. Agora Jesus então revela a sua identidade de Filho de Deus e coloca-se acima da lei. Não no sentido de querer, assim, descaracterizar a lei. Mas Jesus mostra que se conforma em tudo ao agir de Deus. Ou seja, nele se planifica a lei. O Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Deus faz do seu servo, Jesus,
um sinal e instrumento de aliança com o seu povo. Designei-te como aliança do povo. Então, esta afirmação permite para a gente penetrar mais profundamente no mistério de Cristo. Em primeiro lugar, leva-nos a contemplar a sua união com o Pai. É o que ele diz. O filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Então, esse é o primeiro aspecto. Jesus é o Filho muito amado, que contempla tudo quanto o Pai faz, para também ele o fazer. Ora, que aqui há um parâmetro para nós. Se o Filho vê aquilo que o Pai faz, e a partir do que o Pai faz, ele também faz, ora, para nós isso é muito importante, pelo nosso batismo, nós também devemos fazer aquilo que o Filho faz. Então, o batismo significa nós darmos continuidade, assumirmos na nossa vida os mesmos projetos de Jesus Cristo. E intimamente ligado a isso, unido ao Pai, o Filho também se faz solidário conosco e veio revelar-nos então o amor misericordioso de Deus. Jesus Cristo é a aliança de Deus conosco para dar a vida para a gente. Transmite para a gente a palavra de Deus para nos transmitir a vida de Deus. Então, os mortos, do qual nos fala o Evangelho, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Ou seja, os mortos são os que vivem, que não assumem, que vivem à margem de Deus, indiferentes a Deus, estão desligados de Deus. Por isso, não têm em si a vida divina e não podem amar a Deus nem aos irmãos. Então, só a palavra de Deus, que revela o amor, e o seu amor misericordioso, tem a força de comunicar a vida e nos dá a capacidade de amarmos sempre mais. Com essa meditação, eu concluo então essa primeira parte da quarta semana da Quaresma. Nós vamos nos encontrar novamente, caros irmãos e irmãs, na quinta-feira pela manhã, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês um bom início de semana, um bom caminho quaresmal, com toda a paz, com todo o bem e a proteção de nosso querido Santo Antônio.